A gente ficou sabendo que hoje em dia no Zoom, sempre agora quando a gente está gravando, eu não sei se vocês repararam, que sempre vem uma mensagem dizendo que está sendo gravado. E não tem como tirar isso. A gente falou com uma pessoa que, assim, sabe muito de computadores e ela falou que foi recentemente que o Zoom colocou isso para deixar todos os participantes saberem que quando a gente está gravando. Então, está sendo gravado, tá? Agora vocês sabem. Está aparecendo a mensagem da gente aqui também. Bem-vinda, Cida. A Cida do Petrônio. Que bom que conseguiu entrar. Boa noite, irmã. Então, essa aula hoje não está no livro, mas eu achei importante porque semana passada o que está no livro foi colocou mais a necessidade da gente falar com uma pessoa, ou quando acontece um desentendimento, ou na situação de um pecado, ou que a gente acha que aquela pessoa está esfriando espiritualmente. Hoje a gente vai falar como ser um bom ouvinte quando alguém fala com você. Essa situação que a gente vai ver hoje é mais na situação que, vamos supor, você ofendeu alguém, assim, às vezes até sem propósito, assim, sem querer, ou que você teve um desentendimento com o marido, com o filho, com alguém na sua família, com uma amiga, alguém assim, que você já tem, com quem você já tem um relacionamento. Então, é mais essas situações que a gente vai conversar hoje. Então, esses são, deixa-me tentar fazer o que Larry me ensinou. Estão vendo? Dá para ver? Tá bom. Eu não sou craque nessas coisas. Então, esses são passos e não saiu R. Passos para ser um bom ouvinte. Então, esses depois eu vou colocar assim por Anne, escrito. Oi. Tem como você colocar a tela cheia, que é para todo mundo ver direito? Porque está uma parte do lado esquerdo, está aparecendo os slides pequenos. Não tem como você botar a tela inteira? Deve ter. Vocês sabem como eu faço isso? Normalmente do lado direito, embaixo, tem uns quadradinhos, aí tem uma tela. Engraçado, estava aparecendo agora, não está aparecendo. Tem um que é uma tela inteira. Do lado direito. Eu estou olhando. Slideshow. Espera aí. Slide to current window. Deixa-me perguntar para o Larry. Para mim está aparecendo a tela toda. A tela cheia, mas do lado esquerdo estão aparecendo os slides. Não, mas eu acho que os pequenininhos vai passando conforme ela vai passando, não é assim, não? Não. A tela é cheia. Tem que ficar a tela cheia, porque senão a gente não vê do lado direito, porque o lado direito aparecem as pessoas. Ah, tá.
Aqui, às vezes não aparece. Então, Slideshow. é ali. Eu apertei isso. Slideshow do começo. Mas onde tem os outros? Como é que eu vou... Assim ou assim? O quê? Enter ou aqui? Da frente ou para trás? Tá. Ah, tá bom. Eu esqueci disso. Desculpe, irmãs. Que isso, irmã? Isso Eu acontece. não sou craque nessas coisas de tecnologia. Estou aprendendo. O Larry é que resolve os problemas aqui em casa. Que bom. Então, esses são passos para ser um bom ouvinte, tá? Então, quando alguém chega e fala contigo. Então, primeiro, o ouvinte deve ouvir atentamente o problema, procurando entender o ponto de vista da outra pessoa. O fato é que você magoou alguém, querendo ou não. Não é justo você achar que a outra pessoa está sendo sensível demais. Não julgue, não se defende, nem critique a pessoa. Então, é muito importante você dar valor aos sentimentos da pessoa, mesmo se foi sem querer. Então, número 2. Deixe a pessoa saber que você entende a dor que ela sente. Repita o que causou a dor. Use suas palavras sem repetir palavra por palavra o que a pessoa falou. Isso não quer dizer que você concorda com a dor da outra pessoa, mas que você entende que ela passou por uma situação dolorosa. Não fale das suas mágoas, nem sobre o que a pessoa fez no passado que magoou você. Então, isso não é bom. Se a pessoa chega e falou que, vamos supor que você se atrasou 1 hora quando vocês combinaram o almoço e ela nem ligou, nem avisou, nem nada. Daí, se você levantar alguma coisa que ela fez no passado, isso não vai ajudar. Tá? Você precisa, assim, focalizar naquele momento. Então, número 3, terceiro. Pede desculpas de coração por magoar a pessoa, mesmo se a mágoa foi sem querer. Busque uma solução para o problema, por exemplo, sair mais cedo para não atrasar, ajudar mais com tarefas domésticas, procurar falar com um tom menos crítico e outras coisas assim. Então, 4. Pergunte para a pessoa se isso solucionou o problema e se ela se sente que você está dando valor aos sentimentos dela. Se não, continue conversando. Se a pessoa ficar irado, não levante a voz. Você precisa agir sempre como Cristo quer. Marque outra hora para continuar a conversa, mas não deixe de conversar e solucionar o problema. Porque a gente vai ver mais tarde que deixando o problema não ajuda. Até futuramente pode levar a problemas piores. Então, aqui são os 4 passos. Se alguém quiser copiar, procure entender o ponto da outra pessoa. Seria o ponto de vista da outra pessoa. Repita o que causou o problema. Isso é muito importante, porque
Na comunicação, às vezes, a pessoa não entende aquilo que a gente está falando. Então, é muito importante repetir isso para que você tenha clareza na situação. Peça desculpas de coração, mesmo se você acha que foi uma coisa pequena, mesmo se foi sem querer, é importante pedir desculpas de coração. E depois pergunte se isso solucionou o problema. Você pode, assim, quando você pedir desculpas, buscar uma solução. Se, por exemplo, seu filho acha que você está sendo muito crítica, que você está sendo sempre, que você está sempre criticando ele, e então procure solucionar isso, porque se o seu filho se sente assim, provavelmente você deve mudar alguma coisa no seu relacionamento. Então, depois a gente vai ver maneiras erradas de reagir quando alguém corrige você. Então, primeiro, dando pouca importância. Você tenta conversar com alguém que ela não deveria se sentir assim, pois você tem um bom motivo para fazer o que você fez. Então, se você dá pouca importância, você está menosprezando as emoções da outra pessoa. E isso é muito errado. Número 2. Você questiona a maturidade ou motivação da outra pessoa. Você pode atacar alguém por ser sensível demais falando. Precisa se acalmar. Não se magoe tão facilmente. Infelizmente, eu acho que já ouvimos isso ou já falamos isso. Número 3. Você critica a pessoa por causa de uma reação forte. Alguém pode dizer, você está fazendo uma tempestade num copo de água. Então, acaba a conversa. Vai acabar que nem esse casal aqui. Sem conversa, sem solucionar o problema. E 4, você lembra a pessoa dos fracassos dela. Você justifica seu próprio comportamento falando, bem, você se atrasou no mês passado quando marcamos um encontro. Isso não é bom, isso não ajuda a resolver o problema que você tem hoje. Então, eu creio que todos nós já ouvimos e até falamos coisas parecidas. Mas essas formas de silenciar a outra pessoa não ajudam a resolver o conflito fica. Então, essas dicas são muito importantes para relacionamento, principalmente com seu marido, com seu filho, com seus pais, com pessoas bem próximas de você. Até pessoas no trabalho. Às vezes tem um problema e não fica resolvido e fica ali. Então, aqui, por que atirar no mensageiro não funciona? Então, o que significa isso? Atirar no mensageiro. Quem é o mensageiro? Alguém sabe? Fátima tem que abrir o microfone. O mensageiro é aquele que leva a mensagem de alguém para alguém. Exatamente. Então, nesse caso, é a pessoa que chega e fala com você. Então, às vezes, quando alguém chega para a gente
com uma crítica da gente ou para tentar solucionar um desentendimento, a nossa tendência é, de uma forma assim, figurativa, de atirar, de acabar com aquilo. É um momento desagradável, a gente não quer ouvir aquilo, mas não funciona. Então, o silêncio. Então, esses são 4 motivos por que não funciona tentar calar o mensageiro. Então, o silêncio é uma crítica e deixa o problema vivo. Reagir na defensiva com raiva, julgamento, hostilidade, pode calar a pessoa, mas os sentimentos para trás não vão embora. Sem poder se expressar, a pessoa pode começar a se expressar em maneiras sutis, mas não saudáveis. E um dia, explodir de raiva, frustração. Eu acho que todo mundo já viu, assim, uma situação que uma coisinha acontece e a pessoa explode. Já viram isso? É porque vai acumulando coisas pequenas que não foram resolvidas e um dia aquilo vem para fora, explode. Então, não é bom. Então, tem que resolver. Então, segundo motivo, você nega a oportunidade para o crescimento pessoal. Se a mágoa que causamos foi intencional ou não, minutinho, eu estou ouvindo um barulho, deixa-me ver. Então, se a mágoa que causamos foi intencional ou não, é normal querer evitar o desconforto e a vergonha que causamos. Queremos nos defender, pois sentimos humilhados e que nossas fraquezas estão visíveis para todos. Mesmo sendo difícil, precisamos ouvir aquilo. Precisamos estar atentos a formas que agimos, que podem magoar, e procurar melhorar para o futuro. Tente aceitar responsabilidade para suas ações e o mal-estar que você ajudou a criar. Então, cuidado para não pensar tanto na sua imagem perante as outras pessoas, que você quer encobrir todas as suas falhas, porque isso também não é bom. Porque as pessoas, muitas vezes, eu conheço várias pessoas que só pensaram, puxa, o que as pessoas vão pensar de mim? Mas o mais importante é solucionar o problema e o nosso crescimento como pessoa e como cristã. Que a gente quer usar essas oportunidades para ajudar a gente a amadurecer espiritualmente. Então, terceiro motivo, para não atirar no mensageiro. Então, acaba com a intimidade. Assuntos muito importantes tendem a ser ignorados quando assuntos mais superficiais não estão resolvidos. Precisamos resolver pequenos problemas para poder resolver os problemas grandes. E até eu conheço uma pessoa que falou uma vez numa aula que essas conversas assim do dia a dia, que tem pessoas que pensam, puxa, mas eu não gosto de assim sentar e ficar falando sobre nada, né? Sobre assim coisas do dia a dia, quero ir logo para assuntos mais profundos. Mas ele falou, eu acho que é verdade, que esse bate-papo que a gente tem com pessoas, que a gente acha que assim, não está valendo muita coisa assim na realidade, mas é importante para criar o relacionamento e assim podemos aprofundar mais futuramente.
Então, principalmente no início de relacionamento. Então, quarto motivo porque atirar no mensageiro não funciona. Então, leva a problemas maiores. Quando estamos lidando com emoções que surgem entre pessoas, não existe esse não é grande coisa. Se alguém magoou alguém, é uma coisa grande e precisa ser resolvido, senão uma pequena ferida vai virar uma infecção que pode tomar conta de tudo. Então, eu acho que todo mundo sabe que quando a pessoa tem uma infecção no dedo e já começa a ficar infeccionado e já começa a ter pus, se você não resolver aquilo, aquilo pode crescer e tomar conta do corpo inteiro. Hoje em dia é raro, mas antigamente assim acontecia mais. Então, tem que resolver uma coisa pequena, senão pode virar uma coisa grande. Então, eu acho que todo mundo sabe que conhece casais que você achava que tinham um bom relacionamento, de repente se separam. E você pensa, mas puxa, eu pensei que eles tinham um relacionamento muito bom. Mas é porque estavam assim, fingindo que não tinha problema e um dia explode tudo. Então, todos nós precisamos crescer na tolerância, paciência, autocontrole e sermos vulneráveis. Essas características serão cultivadas através de treino dentro de relacionamentos. Em vez de evitar desafios no relacionamento, use os relacionamentos como oportunidades para o crescimento cristão. Isso vai levar a mais intimidade e crescimento. Então, lidando com a raiva. Quem já ficou assim que nem essa menina? Eu acho que todos nós, em algum momento, se somos honestos. Então, quando lidamos com uma situação ficando com raiva, o problema piora, não ajuda. A raiva também traz agressão e condenação. Daí a outra pessoa tende a responder da mesma forma. Se você está com raiva, é melhor evitar falar e marcar outro dia para a conversa. Evite conversar quando você estiver com raiva. Agora, uma raiva descontrolada que a pessoa fica agressiva e começa a agredir fisicamente, é muito perigoso e aquela pessoa precisa de ajuda. Mas você tendo raiva e adiando uma conversa, você tem que futuramente resolver o mais rápido possível. Então, sentimentos de insegurança. Todos nós sentimos insegurança em alguns aspectos, mas se temos muitas inseguranças, nossos relacionamentos se tornam mais difíceis e complicados. O problema surge quando somos inseguros a respeito de nós mesmos. Acontece assim. Eu começo a julgar as outras pessoas e começo a criticá-las para que eu me sinta melhor a respeito de mim mesma. Eu acho que todos nós já vimos isso, a pessoa que quer parecer que é a pessoa mais importante, né? Quando estou em paz comigo mesmo e não dependo das outras pessoas para aumentar minha autoconfiança, meus relacionamentos serão mais saudáveis. Eu terei uma imagem positiva no mundo e não vou precisar ser o centro das atenções, nem resistir a uma crítica saudável, pois entendo que é para o meu bem. Receber uma crítica é sempre difícil, mas quando é feito com amor, carinho e por uma pessoa que sabemos que ama a gente, é mais fácil.
A nossa tendência é querer culpar a outra pessoa por problemas no relacionamento. Mas a realidade é que a única pessoa que realmente posso mudar sou eu. Só eu posso me mudar e deixar Deus me transformar. Eu não posso transformar outra pessoa, não posso mudar outra pessoa se ela não quer. Para cada falha que uma pessoa tem, procure pensar numa boa qualidade. E logo você vai ver que aquela pessoa tem mais qualidades boas do que negativas. Então, antes de ir para os grupos, a gente vai... Deixa eu ver. Nós vamos ver um filme. Depois nós vamos para os grupos. Ai, ai, ai. Eu esqueci o que Larry fez para aumentar isso. Ah, aqui. Estou vendo agora. Não está saindo a voz, não, para mim. Para mim também não. Está sem som. Sem som. Tá, momentinho. Não estão ouvindo? Não. Eu vou chamar o técnico. Ah. Boa noite, irmãs. Boa noite. Boa noite, irmão. Técnico. Vamos ver aqui. Vamos tentar de novo. Aqui. Agora eu quero recomeçar, porque Sim. já está... Crítica é uma coisa que fere a nossa autoimagem. A moda agora é dizer que estava fazendo a tal da crítica construtiva. Mas quer construtiva ou destrutiva, as pessoas normalmente recebem críticas com a sensação de quem acabou de levar um soco na cara. Isso quando a gente não quer dar um soco na cara de quem nos criticou, né? Não. Tá na hora da gente aprender a conviver com essa situação. Vamos nessa? Eu sou Marco Lacerda, psicólogo, e esse é o Nós da Questão. Quando a gente recebe uma crítica, mesmo as ditas bem-intencionadas críticas construtivas, geralmente existem 3 reações. Ou a pessoa se sente humilhada e engole calada, ou fica com muita raiva, mas mesmo assim não revida, ou fica com muita raiva e parte para o contra-ataque. Entretanto, existe uma forma muito mais bacana de se reagir diante de uma crítica. Uma forma que não nasce com a gente nem faz parte dos nossos instintos, porque nosso instinto é revidar, mas que pode ser aprendida se você abrir mão do seu orgulho. Oi, meu orgulho? É exatamente isso.
ouvir críticas, justas ou injustas, tanto faz, só é algo tão insuportável porque você não dá conta do seu orgulho e da sua sensação de eu fiquei por baixo, eu fui humilhado, eu fui injustiçado, eu perdi a briga. Calma, bebê. Quando receber uma crítica, respire fundo e faça ela ser útil a você de alguma forma. Como? Anota aí. Primeiro passo. Ao invés de logo de cara atacar ou se defender, peça informações, pergunte à pessoa o que é que ela quis realmente lhe dizer com aquela crítica ou o que você fez que levou ela a pensar daquele jeito a seu respeito. Isso vai mostrar ao outro que você respeita a opinião dele, mesmo que não goste dessa opinião, e que você está tentando compreendê-lo. A ideia é que você desconstrua a sua ira vaidosa e mostre ao outro que você tem capacidade de escutar, coisa que a gente faz muito pouco. Além de ajudar a esclarecer melhor a situação, fazer isso vai lhe ajudar a não perder o controle das suas emoções. Você vai conseguir ficar mais à vontade em uma situação de crítica e vai ficar bem mais seguro e autoconfiante nas suas relações com os outros. O segundo passo é desarme o atacante. Para fazer isso, é só concordar com a percepção, eu vou repetir, com a percepção que o outro tem da situação. Mas escuta, esse concordar tem que ser de verdade, claro, porque se não for com sinceridade, vai parecer que você está sendo irônico. Não se trata de assumir a culpa para você, principalmente se a crítica tiver sido injusta. Não é disso que eu estou falando. Concordar com a percepção do outro é diferente de concordar com a afirmação que o outro faz. Por exemplo, eu concordar que você acredita em discos voadores não significa que eu acredito que eles existam fora da sua cabeça. O que eu quero que você entenda é que dar razão à percepção do outro é simplesmente admitir que você não é absoluto e que você tem erros e imperfeições, e isso não faz mal a ninguém, a não ser, como eu já disse no início, que você esteja cego por um orgulho gigantesco. Quando você vai na direção contrária àquela que o seu crítico esperava, ele se desarma rapidinho, porque isso cria nele um conflito de ideias. Em psicologia, a gente chama esse conflito de dissonância cognitiva. Eu não estou dizendo nada de novo. Esse é o mesmo princípio que as artes marciais ensinam há séculos. Na luta, se alguém lhe atacar pelas costas, por exemplo, e você deixar o seu corpo seguir o movimento do agressor, ele, que estava preparado para que o seu corpo oferecesse resistência e ficasse rígido, vai perder o equilíbrio e vai direto para o chão. Do mesmo modo, se a pessoa que faz a crítica se sente escutada e considerada, ela tende a baixar as armas e também vai acabar escutando o seu ponto de vista. Por outro lado, ficar tentando provar que a pessoa crítica está errada sem escutá-la só vai gerar uma grande briga. E aí, ninguém sai ganhando. O terceiro e último passo é: saiba expressar a sua percepção das coisas. Depois que você pediu informações sobre a crítica e entendeu o que nas suas atitudes ou comportamentos criou o ponto de vista da pessoa que lhe criticou, e depois que você expressou concordar numa certa medida com a crítica que lhe foi feita, é hora de você verbalizar a sua percepção das coisas. E caso a pessoa tenha errado ou sido injusta, cabe a você colocar o seu lado da história. Agora, de um jeito mais controlado e mais diplomático, claro. Talvez fazer isso não mude o que o outro pensa a seu respeito, mas pelo menos vai mudar a forma como você se sente diante da crítica. Até porque o outro, de forma justa ou injusta, tem todo o direito de pensar o que quiser a seu respeito. E isso foge do seu controle, bebê. Tenha maturidade para compreender que o que o outro fala a seu respeito não modifica você de forma alguma. Se alguém disser que você é insuportável ou arrogante, a palavra do outro não vai ter o poder de lhe transformar no que está sendo dito. O que muda você é a forma como você se comporta ou reage às situações. Por isso, ao invés de ficar tentando mudar ou tomar satisfação do que o outro disse ou pensou a seu respeito, trate de cuidar do seu comportamento e das suas reações. Isso sim é o mais importante diante de uma crítica. Por isso,
Da próxima vez que você receber uma crítica, controle a situação e não reaja guiado pelo primeiro impulso que lhe vier à cabeça. Lembre-se, você não é capacho das suas emoções. Suas emoções pertencem a você e não você a elas. Eu espero que esse vídeo lhe torne muito menos sensível às críticas, que você saiba refletir, compartilhe ele com o máximo de pessoas possível. Minutinho. Deixa eu ver se eu acho que eu... Tá. Então, gostaram do vídeo? Pode Gostei. É. Gostei. Só que ele fala muito rápido, vou ver depois de novo. Muito bom. Ele Esse fala canal, rápido. O nome do canal é Nós da Questão? Oi? O nome do canal é Nós da Questão? Sim. Sim. Ele tem muitos vídeos, mas eu achei esse muito bom. Tem uns que eu achei mais ou menos, né? Mas assim, para esse assunto, ele tem muitos assuntos. Mas eu achei que ele falou basicamente a mesma coisa do que eu apresentei, mas em outras palavras. Ele tem um jeito bem agradável. Então, a gente vai para os grupos. Eu acho que são 8h20. O que você acha? Uns 20 minutos, Márcio, ou 15? 15 ou 20, 20 no máximo, né? Acho que dá. Sim, 20 no máximo. Daí, se for necessário, a gente pode pegar uns 15 minutos da semana que vem. Ok. Deixa eu ver. Tá bom. Vocês vão ter que aceitar as pessoas que ficam comigo. Não, assim a gente vai ficar aqui. Já foram convidados ou não? Não, o meu apareceu. Agora foi, agora sim. Tá. Connie, você vai continuar gravando? Foi bom você me